verso 11 ao verso 14. Êxodo 32, verso 11 ao verso 14. Esse é o texto, o tema, desta campanha. O pastor entrou em contato e passou esse texto. Nós vamos meditar rapidamente um pouco sobre esse maravilhoso texto. Todos encontraram? Diz então a palavra: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque antes dizer os egípcios, com mãos intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te o teu furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, se lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Pai, a tua palavra, e como sempre ela fala aos nossos corações. E nós pedimos ao Pai que nesse local onde o Senhor está presente, onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor, ó Pai, tem toda a liberdade de falar aos nossos corações, fale agora, ó Pai, de uma maneira particular, individual, da maneira como o Senhor quer falar, não somente a minha vida, no meu coração, como na vida destes que ouvem e que aqui estão, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nessa tarde eu estava meditando, tão logo foi me passado esse texto, eu estava meditando e falei: nossa, esse texto é muito bonito, é lindo, maravilhoso, mas também ele pode ser um tanto que mal interpretado e compreendido, né? E para isso é interessante nós notarmos um diálogo entre um homem e Deus. Não qualquer pessoa, não era qualquer homem, era Moisés, que havia passado nesse momento aqui, ele tinha vivido ou estava experimentando uma comunhão com Deus. Ele estava em um monte orando, e não era simplesmente uma hora, duas, alguns dias, algumas semanas, não. Eram 40 dias que ele estava vivenciando a glória de Deus, ouvindo Deus falar no seu coração, e ele estava ali nesses 40 dias, experimentando algo que certamente na nossa mente nós podemos assim pensar: que coisa tremenda. E nesse contexto, nesta experiência um tanto que triste, dolorosa, nós sabemos muito bem do que Deus fez para a vida do teu povo, retirando Israel de um cativeiro, de uma escravidão. Nesse momento de diálogo, de comunhão, diz assim o texto, no verso 7 do capítulo 32, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Sabe o que é você estar assim, vivenciando a glória de Deus? Você está tendo aquela comunhão com Deus. Nesse momento Deus fala: olha, vamos parar aqui a nossa conversa, vamos parar aqui a nossa comunhão, o nosso diálogo. E sabem por quê? O que aconteceu, Moisés? O teu povo está corrompido, o teu povo que saiu de lá do Egito, eles estão fazendo para si um bezerro e estão adorando esse bezerro. E o pior, dizendo que foi esse bezerro, esta imagem fundida, foi ele que retirou-os do Egito. Eu fico imaginando no momento em que estava aqui lendo, imaginando o coração de Deus.
Como será que naquele momento de ira, é difícil nós entendermos isso, né? Puxa, será que Deus, ele se irou diante da ingratidão do ser humano? Um Deus que tudo fez, que tudo faz, um Deus que abençoa, um Deus que faz coisas maravilhosas. Eu sei que se nós aqui fôssemos perguntar, existem pessoas que ficam na presença de Deus uma semana, uma hora, alguns dias, alguns anos, mas eram 40 dias que ele estava vivenciando isso. Mas nesse período o povo vacilou, simplesmente trocou a glória de Deus, simplesmente virou as costas para Deus e disse: nós precisamos substituir este Deus, nós precisamos fazer uma imagem. Moisés não estava lá, ele estava no monte. E então nesse diálogo que ele estava tendo com Deus, ele falou: olha, Senhor, eu não estou dizendo que o Senhor está mentindo, não era isso. Mas diante desta comunhão, desta intimidade que ele tinha com Deus e que nós também devemos ter, então Moisés passa a dizer o seguinte, no verso 11: porém Moisés suplicou ao Senhor. Lembre-se que ele estava no monte, ele não estava lá diante do povo. No verso 18 do capítulo 31, diz aqui: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Meus irmãos, Deus estava presenteando, dando a sua lei. Moisés estava lá no monte, e o povo se corrompendo. Eu fico imaginando que na cabeça dele, ele fala: não, mas isso não pode ser. Se não fosse Deus falando, eu não iria acreditar. O mais impressionante que Deus avisou. O mais interessante desse texto que Deus, ele nesse diálogo, ele fala: olha, Moisés, 40 dias estou entregando aqui as tábuas da lei, mas eu quero lhe dizer algo. O teu povo está corrompendo. Isso mostra o poder de Deus. Deus estava ali com Moisés, mas Deus também estava vendo o que o povo estava fazendo, o que o povo estava praticando. Isso mostra o poder de Deus, a onisciência, a onipresença, sabe? O conhecimento que Deus tinha de todas as coisas. Nada estava fugindo do controle ou da sua visão. Então no verso 11 ele diz, Moisés, ele passa a não querer duvidar. Não era dúvida, mas ele começa: bem, Senhor, ele começa a suplicar, ele começa a interceder, que é o objetivo desta campanha. Ele começa então a suplicar, a interceder, e ele diz o seguinte no verso 11: Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que te acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? É interessante que da primeira parte Deus fala: é o teu povo, mas aqui agora então Moisés: espera aí, Senhor, o povo não é meu não. O povo é teu. Foi o Senhor que retirou. O Senhor nos amou. Então o que isso nos revela, irmãos? Uma intimidade. Sabe quando o pai pode falar certas coisas com o filho, e quando o filho pode falar algumas coisas com o pai? Essa intimidade tem somente quem é filho. Quem está falando? Um filho, uma pessoa de referência, Moisés. Então Moisés, nessa liberdade que ele tem de falar com Deus, ele diz: Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, não fui eu, Senhor, eu apenas obedeci o Senhor com grande fortaleza e poderosa mão. Sabe,
é tão interessante que nesse verso 12 mostra algo que me chamou a atenção e que rapidamente nós vamos aqui ler. Vejam só o verso 12, examine por gentileza. Porque hão de dizer os egípcios. Qual era o costume dos egípcios? Os egípcios, quando eles queriam escravizar, matar, humilhar, sabe, fazer alguma coisa contra os seus inimigos, dentro da teologia egípcia, dentro dos costumes da religiosidade egípcia, o que ele fazia? Levava a pessoa ao sofrimento no deserto, e ali naquele deserto ele matava, ele deixava, ele abandonava. Então Moisés, agora que tinha todo na sua mente o ensinamento do que ele aprendeu no período do Egito, ele fala: Senhor, o que os egípcios vão falar do Senhor? Eles vão comparar o Senhor como um Deus dos egípcios, que traz o teu povo aqui ao deserto para aqui sacrificá-los, matá-los. Sabe o que é isso, irmãos? Você já está imaginando que é um homem, é um ser humano, assim como eu, como você, que está tendo um diálogo com Deus, mas acima de tudo está tentando convencer Deus. Convencer Deus? Nós podemos convencer o Senhor. É interessante, não havia justificativa, porque afinal o povo tinha se corrompido, o povo tinha pecado. Era uma verdade que até então era somente Deus que estava falando. Moisés não estava duvidando de Deus, não havia dúvida no seu coração, mas acima de tudo, mesmo nessa situação, Moisés estava exaltando o reino do Senhor. Moisés estava adorando o Senhor. Senhor, eu te adoro, e ali tem muitas pessoas que te adoram. O Senhor não pode consumir todos. Você sabe o que é um intercessor? O intercessor, ele faz isso. Sabe, Senhor, aqui em Joinville tem muitos pecadores, mas não são todos. E eu quero orar, eu quero amar, eu quero interceder, eu quero orar por estes, Senhor, por esses que não pecaram contra Ti. Na verdade, ele se coloca como defensor. Existem pessoas que contratam advogados, para defender as suas causas, e nós ficamos até um pouco meio estranho de entendermos como que pode. O camarada matou, assassinou, fez isso, fez aquilo outro, mas está contratando um advogado para defendê-lo. A pessoa tem direito. O direito lhe permite, a lei lhe permite defender. E aqui nós temos Moisés, na tentativa de defender aquele povo, na tentativa de clamar por misericórdia, por compaixão, por amor em favor daquele povo. E ele então, verso 13, ele diz assim: lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dar-lhe-ei vossa descendência, para que possuam por herança eterna. Ou seja, Senhor, o Senhor lembra da tua promessa que o Senhor fizesse a todos estes, e agora o Senhor quer exterminar, acabar com tudo. Você está entendendo o poder de uma intercessão? Você está entendendo quando uma pessoa se coloca, eu vou usar aqui um termo muito comum, quando a pessoa se coloca na brecha, quando a pessoa se levanta para interceder e para orar em favor até mesmo de pessoas que estão condenadas. Essas pessoas não eram santas, elas tinham pecado, elas tinham desobedecido ao Senhor.
mas ele se levanta neste objetivo. E o verso no Salmos 106, verso 19 ao 23, retrata muito bem esse episódio. Eu vou ler rapidamente. O Salmo 106, verso 19 e 23 diz assim: em Horebe fizeste um bezerro e adoraram um ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus, meus irmãos. Diz aqui o salmista detalha mais essa situação. Ele fala assim: trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Interessante, né? Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizeram coisas portentosas, maravilhosas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho, tê-los-ia exterminado, como dissera-se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto. Esse é o poder do intercessor. Eu vou me colocar para interceder, eu vou me colocar para orar, eu vou me colocar em favor destas pessoas. Então aqui o salmista diz que ele se colocou para interceder em favor destas pessoas. Talvez, se fôssemos eu e você, nós iríamos nos unir e dizer: quer saber de uma coisa? Está perdido mesmo, sabe? Que mate, que morra. Mas será que nós podemos mudar aquilo que Deus deseja fazer através da oração? Muitas situações, elas podem ser mudadas. Através da intercessão, muitas coisas podem ser mudadas. Eu não vou detalhar aqui o que aconteceu nos episódios, né? Mas tudo tem as suas consequências. No capítulo 32 vai falar depois da presença, quando Moisés ele desce, aí ele vê realmente aquilo que Deus havia falado com ele. Ele presencia aquilo que Deus lá no monte havia falado. E é trágico, irmãos, quando a pessoa tem um termo, né, se desbandera, né, vai e se inclina para os caminhos do mal. Mas o mais importante disso, concluindo essa meditação, o detalhe não é propriamente a justificativa para pedir em favor de alguém, é o pedido de quem faz essa solicitação. Não era qualquer pessoa. O detalhe era Moisés, um homem de Deus. E nós não somos diferentes de Moisés. Eu tenho absoluta certeza que nas suas experiências, na sua vivência, na sua caminhada, muitas situações puderam ser mudadas, transformadas. E se isso ainda não aconteceu, creia que Deus irá fazer na sua vida. A partir do momento em que você começar a orar, começar a se colocar diante de Deus e falar: Senhor, mude a minha vida, mude a minha sorte, mude os meus caminhos, transforme-me, Senhor. E para a honra e glória do Senhor, esse é o propósito dessa campanha. Esse é o propósito pelo qual aqui nós estamos, de clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais continuar a experimentar todas essas coisas, mas eu quero passar a confiar mais em Ti. E desta forma, a Igreja Batista do Sétimo Dia, ela está se colocando durante essa semana em oração e intercessão. E nós vamos nos colocar diante do Senhor. Temos essa ousadia, é difícil.
difícil isso, acreditar, sim, mas é possível, porque nós temos acesso ao trono da graça, nós podemos falar com Deus, e acreditando nisso, tendo esta fé, nós vamos crer que situações podem ser mudadas, para a honra e glória do Senhor.